E aí, joviais, estou de volta. E hoje eu vou falar sobre o Castelinho do Flamengo. Se você é do Rio de Janeiro ou já esteve aqui na cidade do Rio de Janeiro e passou ali pela Praia do Flamengo, você já deve ter visto uma construção que destoa de todo o resto das construções daquela área, que é o famoso Castelinho do Flamengo, que é conhecido na cidade e no Brasil inteiro por ser um dos lugares mais mal assombrados do país, do Brasil. Ele fica ali na Praia do Flamengo, número 158, bem na esquina com a rua 2 de Dezembro. E a lenda diz que o Castelinho do Flamengo é mal assombrado pelo espírito de uma menina que foi moradora do castelo. Mas qual é a verdadeira história dessa menina e qual é a verdadeira história da construção do castelo? Vem comigo que eu vou te contar hoje essa história. Bom, o prédio do Castelinho do Flamengo, no Rio de Janeiro, foi projetado no século XX para ser sofisticado e foi fabricado no estilo misto Art Nouveau. Ele começou a ser construído em 1916 e em 1918 chegou ao fim a construção do prédio do Castelinho. O prédio foi desenhado pelo italiano Luigi Dino Copedè. Guarda esse nome que ele vai ser importante no final da história. Que não veio ao Brasil, ele apenas enviou plantas e os projetos para que o arquiteto Francisco dos Santos tocasse a obra. Francisco então seguiu o estilo de Copedè, que era cheio de originalidade e misturava elementos de Art Deco, Art Nouveau, neobarroco e neogótico francês. Assim que o Castelinho foi finalizado, ele se tornou a residência do dono da construtora Silva Cardoso, que era o comendador Joaquim da Silva Cardoso. Guarda esse nome também. Guarda esse segundo nome que vai ser muito importante para o final da história. Que era um português e um dos fundadores do atual sindicato da indústria da construção civil no estado do Rio de Janeiro. Ele se mudou para o Castelinho juntamente com a sua esposa Carolina dos Santos Cardoso. Alguns anos depois, já em 1932, o Castelinho se tornou a moradia de um outro comendador, do comendador Avelino Fernandes, que era um português que chegou no Brasil ali no final do século XIX e se estabeleceu em BH, em Ouro Preto, e fez fortuna ali como comerciante. E esse comendador, Avelino Fernandes, foi morar no Castelinho junto com a sua esposa, Dona Rosalina Fel Fernandes, e a sua filha, Maria de Lourdes Fel Fernandes, justamente a mulher que dizem que o espírito até hoje assombra o Castelinho do Flamengo. Maria de Lourdes acabou virando uma lenda que conta que ela teria pulado da torre do Castelinho, ainda criança, e o seu espírito atormentou o Castelinho depois disso, logo depois que ela assistiu à morte dos seus pais sendo atropelados por um bonde em frente ao Castelinho, em frente na porta de casa. Bom, de fato, muitas matérias de jornais ali, durante o século XX todo, até um pouco antes, no final do século XIX, mostra que vários casais foram atropelados ali nas imediações, alguns em frente ao castelo, normalmente atropelados por um bonde, ou mais à frente no século XX por ônibus mesmo, motorizado. E pelo menos um dos moradores do castelo, um dos moradores do casarão, morreu atropelado na porta do Castelinho mesmo, tendo ele ficado pendurado de braços abertos no portão do Castelinho. O que aumenta essa aura de mistério e de terror, né, em relação ao castelo, que tem de fato uma arquitetura muito enigmática, né, muito sombria. Segundo essa lenda, depois da morte dos pais de Maria de Lourdes, um tio passou a ser tutor dela e da fortuna, né? E ele teria usurpado todo o dinheiro da Maria de Lourdes e trancafiado a menina lá no alto da torre. Essa era uma lenda que circulava ali nos bairros do Catete, Glória, Largo do Machado, Flamengo. Existem inúmeros relatos de que o prédio foi invadido por mendigos várias vezes. Esses moradores de rua não conseguiram passar uma noite no castelo. Eles ficavam escutando gritos, choros de crianças, janelas batendo, passos vindo da torre e muitas outras coisas apavorantes. Essa era uma outra lenda, né? Outro comentário que circulava pelo bairro. Os moradores de rua não conseguem dormir uma noite ali. Eu pesquisei bastante o assunto em jornais do século XIX e do século XX e descobri que realmente uma certa menina, depois da morte dos seus pais, vivia trancafiada no sótão de uma casa, na casa justamente de um tutor que era tio dela. E essa menina, de fato, se suicidou. Isso assustou toda a sociedade do Rio de Janeiro, especialmente as pessoas ali da vizinhança, do Flamengo, Catete, Largo do Machado. E eu já vou falar sobre a história dessa menina que, de fato, tirou a própria vida nesse bairro e morava no alto no casarão. E em relação ao fantasma do castelo, que é a Maria de Lourdes Fel Fernandes, ela morreu em 1963, aos 45 anos, de hepatite, numa casa de saúde lá em Belo Horizonte, sem nunca ter podido dispor completamente de uma herança de vários imóveis que ela tinha recebido, uma herança milionária. Isso porque os pais dela, os pais da Maria de Lourdes Fel Fernandes, colocaram uma cláusula na herança que dizia que nenhum dos 12 imóveis podia ser alienado. Ou seja, na prática ela não podia vender nenhum desses imóveis, só alugar.
Então ela passou a alugar esses imóveis e recebeu um valor muito abaixo do mercado pelos imóveis, que eram grandes imóveis, né? 11 em BH e um no Rio de Janeiro. A reportagem que eu tô falando, né, a reportagem ali de 1963, que conta o caso da herança da menina, ainda diz que tinha uma mulher que vivia ali no casarão, nessa época de 1963, uma senhora idosa, loura, que parece a mulher da casa abandonada lá de Higienópolis, de São Paulo. Ela não abria a porta pra ninguém, ela só ficava da janela olhando o público, e carteiro, todo mundo que chamava ela, ninguém atendia, parece que o nome dela era Regina, só se sabia disso a respeito dela, mas ninguém conhecia de onde ela tinha vindo. O que aumentou ainda mais a aura de mistério em relação àquele castelo que já vinha sofrendo de abandono estrutural e uma senhora que vivia ali sozinha e não atendia ninguém. E os pais da menina que moravam na casa não morreram atropelados, isso está muito claro nas reportagens. Eles morreram em épocas diferentes. A cronologia é a seguinte: em 1932, Maria de Lourdes Feu Fernandes vai morar no Castelinho com seus pais. Em 1933, a Maria de Lourdes faz uma prova para a carteira de habilitação. Em 1935, morre em BH o pai, o comendador Avelino Fernandes. Em 1939, morre em BH a dona Rosalina, a mãe dela. E, em 1963, a Maria de Lourdes Feu Fernandes morre de hepatite, como mostra essa matéria de jornal que eu tô mostrando na tela para vocês. E o jornal dá notícia de que os bens de Maria de Lourdes iriam a leilão. Mas o engraçado é que os jornais de Minas Gerais do Rio de Janeiro publicaram o seguinte: vai a leilão amanhã o castelo mal assombrado do Flamengo. E acabou não aparecendo ninguém no primeiro leilão em BH. Então, um decreto de 14 de novembro de 1983, assinado pelo então prefeito, que ficou menos de um ano no cargo, se não me engano, chamado Jamil Haddad, tombou definitivamente o Castelinho do Flamengo, que em 1992 virou o Centro Cultural Odovaldo Viana Filho e tem visitação gratuita. Não sei como é que tá agora, depois da pandemia, vale a pena olhar. E esse prédio é cheio de simbologia. O portão tem a forma de uma borboleta. Os gradis do andar nobre têm abelhas estilizadas. Os estuques têm figuras humanas, tem rostos femininos na fachada. E nos cantinhos da fachada tem cabeças de felinos, parecendo uns gárgulas, assim, uma coisa meio gótica, né? E todo esse simbolismo é atribuído a ligações esotéricas do arquiteto italiano que eu falei lá no início. Mas calma, ainda vou falar dele. Olha, lembra que eu te pedi para guardar o nome do comendador Joaquim da Silva Cardoso, que foi o primeiro morador da casa? Pois é, cara, agora que a história vai ficar sinistra de verdade, porque realmente a menina que tirou a própria vida, né, essa história de uma menina que tirou a própria vida, que ficava presa num sótão, realmente aconteceu, essa menina realmente existiu. O comendador Joaquim da Silva Cardoso, ele tinha um homônimo, um cara com o mesmo nome, que não era comendador, mas que tinha o mesmo nome, era um comerciante, que morava ali 2 ruas paralelas atrás da Rua do Castelinho, na Rua Bento Lisboa, número 132, no Catete. E ele era tio e tutor de uma menina de 15 anos, chamada Elisa Soares Moreira, que era uma menina, segundo os jornais, loura, de fronte ainda ingênua, segundo uma reportagem de 22 de junho de 1909, 9 anos antes da construção do Castelinho. A reportagem diz que, sem deixar bilhete de despedida, a menina pegou uma arma do tio, o comerciante Joaquim da Silva Cardoso, homônimo lá do comendador, e apontando para a própria cabeça, tadinha, deu cabo da própria vida. Bom, pelo menos essa foi a versão do tio para a polícia quando a polícia chegou no local. Fato é que alguns anos depois da morte da menina, esse tio, que era tutor dela, esse tio foi o mandante do assassinato de um português, que era ex-sócio dele. Então esse tio dela era um cara, não era flor que se cheirasse. Ou seja, a história de uma menina lourinha que vivia trancada no alto de uma torre, no sótão de uma casa, ali perto do Flamengo, no Catete, naquela vizinhança, realmente aconteceu. Só que aconteceu alguns anos antes. E a história foi passando de boca em boca no Flamengo, e o Castelinho, que resistiu aos anos, acabou sendo o cenário perfeito para que a lenda continuasse nele. Agora, lembra que eu te pedi para guardar um segundo nome, que era o nome do arquiteto italiano, Dino Copedè? Acontece que ele realmente era um homem esotérico. Ele criou várias obras arquitetônicas enigmáticas na Itália, vou mostrar as imagens agora para você, em Roma especificamente, no chamado Quartiere Copedè. Na Itália, se acredita que Gino Copedè era ligado a uma antiga sociedade secreta. Uma outra lenda ocultista diz que com a chegada da Primeira Guerra Mundial, ele, o Dino Copedè, enviou junto com as plantas do Castelinho aqui para o Brasil um livro contendo todos os seus estudos esotéricos e ocultistas, forrado de pele humana. Esse livro seria forrado de pele humana e escrito com sangue fresco. Dizem que estava escondido no Castelinho e teria desaparecido na restauração do Castelinho em 1992. Mas isso é uma outra lenda paralela que permeia toda essa coisa esotérica e simbólica que o Dino Copedè tem na sua obra, e tem mesmo. Bom, de fato, ele era ligado ao esoterismo e a algum tipo de ocultismo lá do início do século XX na Europa. O quarteirão em Roma, construído por ele, destoa de tudo que se vê pela cidade, e realmente as suas fontes e fachadas são cheias de símbolos ocultos, e outros nem tão ocultos assim, por exemplo, como a Fontana dell'Erania, que é a Fonte das Rãs,
a Vila das Fadas, o Palácio da Aranha, aqui. Tem muitos símbolos de insetos, né? Parecem as pragas do Egito, tem faces humanas, tem alguma coisa que parece um gárgula, eu não entendo de arte, né? Tô só aqui olhando e dizendo que parece bem esquisito essas formas animais. O Palácio da Aranha, por exemplo, ele tem um aracnídeo retratado no vitral central da frente, juntamente com colunas e arcos no estilo assírio-babilônico, e também tem referências aos templários, às colunas do Templo de Salomão. Então, que ele era um cara ligado ao ocultismo e a simbologias, isso é completamente verdade. Muitos diretores de filmes, especialmente de terror cult, filmaram ali no Quartiere Coppedè, e o mais famoso deles talvez seja o italiano Dario Argento, que filmou muitos dos seus filmes de terror cult ali no Quartiere Coppedè. Agora, então, quando você passar ali em frente ao Castelinho do Flamengo, você saiba que realmente tem uma história mística que envolve o desenho do castelo, não tenha dúvida. Saiba que realmente uma menina tirou a própria vida ali perto, uma menina lourinha, que vivia sozinha no alto de uma casa. Não especificamente no castelo, mas realmente aconteceu. E para fazer justiça, a Maria de Lourdes Fel Fernandes, a moradora da casa, a herdeira da casa, ela deixou metade da herança dela para se criar uma instituição de caridade católica vinculada à Igreja Católica. Foi criada a partir do dinheiro que ela deixou da metade da herança dela. Então, se o espírito da Maria de Lourdes ainda está por aí, com certeza não é para assombrar o castelo, é para poder te dar segurança de não ser atropelado na frente do castelo, é para proteger as crianças de rua, os moradores de rua ali em torno do castelinho. Afinal de contas, o carioca, ou quem visita o Rio de Janeiro, está precisando de proteção. Até o próximo vídeo. Maria de Lourdes nos ilumine. Tchau, tchau.